Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do primeiro curso de férias em Fisiologia. Eu sou a Sofia Arione, mestranda em Fisiologia Renal e vou dar aula para vocês sobre Fisiologia Renal. Essa é a melhor aula de todas. No sumário da nossa aula, a gente vai falar da estrutura e função dos rins, da anatomia dos rins e anatomia dos néfrons, do epitélio tubular, da filtração glomerular e da função tubular. Os rins, eles têm diversas funções, mas a principal delas é a manutenção da composição e do volume do leque, que nós comentamos na aula sobre homeostase. Nos rins, há 4 processos principais. A filtração, que é o movimento dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman, reabsorção, a secreção e a excreção, que é o somatório dessas 3 primeiras. Ou seja, a excreção é igual a tudo que é filtrado, menos o que é reabsorvido, mais o que é secretado. Os rins são representados aqui. O rim esquerdo é sempre um pouco mais abaixo que o rim direito. Num corte coronal dessa mesma imagem, a gente vê que os rins eles têm um córtex e uma medula. O córtex drena para as papilas renais, que drena para a pelve renal, que é essa parte, que drena para os ureteres, depois para a bexiga. O néfron é formado pelo glomérulo, que é esse emaranhado de capilares, e a cápsula de Bowman, que é o que envolve esse glomérulo. Essa é a primeira estrutura chamada de corpúsculo renal. Depois dela vem o túbulo proximal, a alça de Henle, o seu segmento descendente, ascendente fino, ascendente espesso, o túbulo distal e o ducto coletor. Essa linha tracejada está mostrando a diferença de aonde está o córtex e a medula, que eu acabei de comentar. Bom, o corpúsculo renal e o túbulo proximal, na porção inicial, que é essa porção aqui, está contido no córtex. Já a porção final do túbulo proximal, a alça de Henle descendente completa, a alça de Henle ascendente completa e uma parte da alça de Henle espessa está na medula. Já o fim da alça de Henle espessa e o túbulo distal completo estão no córtex e o ducto coletor, uma parte no córtex, outra parte na medula. 8 néfrons podem drenar para o mesmo ducto coletor. E todos esses ductos coletores vão drenar para a pelve renal e para o ureter, na estrutura macroscópica, como a gente acabou de comentar. Agora está fácil de imaginar a função renal, né? Indo ainda mais microscopicamente, a gente vai falar de como é a estrutura celular dos túbulos renais. Os túbulos renais são formados por um epitélio que a gente chama de epitélio polarizado, ou seja, ele tem uma membrana apical, membrana basal. Essa membrana apical possui microvilosidades para o aumento da superfície. Eles estão ligados por tight junctions ou junções ocludentes. Esse lado das microvilosidades corresponde ao lúmen tubular e ao lado da membrana basal corresponde ao interstício e depois ele já está bem próximo dos capilares peritubulares. O primeiro processo que ocorre é a filtração. Para isso, existe uma barreira de filtração com 3 componentes principais. São eles: o endotélio capilar, a membrana basal e a barreira podocitária, ou os podócitos. Nessa figura, a gente está vendo essas 3 barreiras. A primeira, o endotélio. Esse endotélio é fenestrado, ou seja, ele tem
poros ou fenestras, que significam janelas. Dessa parte dos capilares vão passar a água, os solutos, as proteínas, mas vão ficar as hemácias e os demais componentes celulares do sangue. Passando do endotélio, existe a membrana basal. Ela é uma camada de matriz extracelular, ou seja, ela é acelular, e ela possui como sejam poros, tipo uma estrutura de uma peneira, e é chamada de peneira grossa. Então, algumas proteínas vão passar, os solutos vão passar, a água vão passar, e algumas proteínas maiores já vão ficar retidas na membrana basal. E a última parte são os podócitos, que são essas células aqui. Elas são células epiteliais com prolongamentos bem grandes, que a gente chama de pedicélulas. Esses prolongamentos vão formar as fendas de filtração, e são elas que filtram as moléculas por tamanho e vão impedir que as proteínas plasmáticas passem para o espaço de Bowman. Todas as 3 camadas da barreira, além disso, são carregadas negativamente por glicoproteínas que ficam na membrana dessas células. Ou seja, então as proteínas elas são excluídas não somente pelo seu tamanho, pelas fendas de filtração, como também repelidas pela carga negativa da barreira. Quando existe lesão nessa barreira, o primeiro sinal vai ser o aparecimento de albumina na urina, ou seja, albuminúria. E a albuminúria é o principal biomarcador de lesão renal para qualquer doença glomerular que existe. Um segundo tipo de marcador seria a hematúria, ou seja, sangue na urina. Quando ocorre hematúria devido à lesão da barreira, então a hematúria está vindo lá da lesão glomerular, dos capilares. Mas é muito mais comum que ocorra hematúria durante infecções do trato urinário baixo, ou seja, bexiga e uretra, porque ocorre ali lesão e aí existe a hematúria. Por isso ela é bem menos sensível e é mais utilizado na clínica e na pesquisa a albuminúria. A filtração glomerular ela acontece devido às forças de Starling, que são a pressão hidrostática no capilar glomerular, a pressão oncótica no capilar glomerular e a pressão hidrostática no espaço de Bowman. A pressão hidrostática do capilar glomerular é a pressão que favorece a filtração, ou seja, a seta dela está apontando do capilar para o espaço de Bowman. As duas outras pressões, elas desfavorecem a filtração, por isso elas estão indicadas com a seta para dentro do capilar, que é a pressão oncótica no capilar glomerular. A pressão oncótica é formada pela presença de proteínas nesse líquido aqui, e a pressão hidrostática no espaço de Bowman, que é proveniente do líquido que já foi filtrado. Então, a soma dessas pressões determinam a filtração glomerular, ou seja, ΔP, que é a diferença entre a pressão no capilar glomerular e a pressão no espaço de Bowman, ela é sempre maior do que a pressão oncótica no capilar glomerular. A pressão oncótica no capilar glomerular, ela pode subir até um determinado nível em que a pressão de ultrafiltração, ou seja, esse cálculo, se torna zero, ou seja, pressão de ultrafiltração de equilíbrio. Portanto, será que pode haver uma filtração reversa, ou seja, líquido que saia da cápsula de Bowman de volta para os capilares? Bom, para isso existem duas respostas. A primeira é relacionada às pressões de Starling. Para que ocorresse uma filtração reversa, o ΔP teria que ser menor do que a pressão oncótica. E isso não acontece, já que a pressão oncótica ela aumenta até a ultrafiltração de equilíbrio. E uma outra explicação bem mais simples é
de que a cápsula de Bowman, ela não é totalmente fechada. Ela está abrindo aqui para o túbulo proximal. Ou seja, se parar a filtração, se parar de passar líquido dos capilares para a cápsula de Bowman, esse líquido não tem como voltar. Ele vai esvaziar para o túbulo proximal. E é por isso que não pode haver filtração reversa. Portanto, reforçando, o cálculo da taxa de filtração glomerular, ele vai levar em consideração a ΔP e a pressão oncótica, que são aquele cálculo das pressões de Starling, vezes um KF, que é um coeficiente de permeabilidade à água desses capilares. E a medida utilizada, o meio utilizado para conseguir quantificar a taxa de filtração glomerular é o clearance renal ou a depuração renal. O clearance renal leva em consideração a concentração de uma determinada substância na urina vezes o volume urinário obtido em uma determinada quantidade de tempo sobre a concentração plasmática desse mesmo soluto. E esse cálculo todo deve gerar um resultado em que há uma unidade de massa, uma unidade de volume e uma unidade de tempo. Aqui eu coloquei como geralmente vai aparecer tanto na clínica quanto na pesquisa, miligramas por ml por minuto. Mas quais são os principais biomarcadores da taxa de filtração glomerular? Bom, para uma molécula determinar a taxa de filtração glomerular, ela precisa ser livremente filtrada no glomérulo, ela não pode ser secretada direto nos túbulos e nem reabsorvida. Assim, tudo que for filtrado foi excretado. A única molécula que denota a verdadeira taxa de filtração glomerular exata é a inulina. A inulina é um tipo de frutose, ela é exógena ao nosso organismo e realmente ela passa direto pelo glomérulo, não é secretada, não é reabsorvida e é excretada. No entanto, como o clearance ele precisa ser numa medida de tempo, imagine um paciente em que você tenha que infundir durante um determinado número de minutos uma solução de inulina e depois coletar sangue, coletar urina para fazer o cálculo. Isso não é muito utilizado nem na pesquisa e muito menos na clínica, porque existe uma outra molécula endógena, ou seja, produzida constantemente, a creatinina. A creatinina é o metabólito da creatina nos músculos. Ela é endógena, produzida constantemente. Ela também é livremente filtrada, não é reabsorvida, mas uma pequena parte, muito pouco mesmo, é secretado diretamente no túbulo proximal. Portanto, o clearance de creatinina, ele denota a taxa de filtração glomerular quase exata. E é o mais utilizado tanto na clínica quanto na pesquisa. Para a gente entender a função tubular, eu criei uma aula em que a gente vai estudar qual é o caminho do sódio. O sódio é o principal íon do líquido extracelular e ele vai passar por todas as partes do néfron e, estudando o sódio, a gente vai indiretamente estudar toda a função tubular. O túbulo proximal, ele está dividido, como vocês bem lembram, entre porção inicial e porção final. Na porção inicial, existem o transporte por gradiente de sódio, lembrando, transporte ativo secundário, em que o gradiente de sódio vai carregar para dentro da célula glucose, aminoácidos, ele também vai carregar fosfato e o lactato. Além disso, o sódio ele também pode entrar na célula pela via paracelular e
junto à entrada de sódio vai entrar a água. Esse tipo de transporte é chamado de reabsorção isosmótica de água, já que a mesma concentração de sódio e outros solutos que é reabsorvida, também é absorvida a mesma concentração de água. Chegando na membrana basal, esses solutos que foram carreados juntos com o sódio, eles vão sair a favor do gradiente de concentração por difusão facilitada. Lembrem da aula de transportes em que a gente comentou sobre isso. E o sódio, ele vai sair da célula aí contra o seu gradiente pela bomba de sódio e potássio. Já na porção final, existe o trocador de sódio e hidrogênio, que também utiliza o gradiente do sódio para transportar o hidrogênio para fora da célula. E o cloreto, ele é transportado pela via paracelular, ou seja, lembram das tight junctions que existem aqui nesse epitélio? Elas são permeáveis a íons como o sódio e o cloreto. É na porção inicial do túbulo proximal que é reabsorvida a maior quantidade de sódio, que chega a 67% da absorção de sódio total. O segmento descendente da alça de Henle, lembrando que aqui estava o túbulo proximal, o segmento descendente, ele é impermeável aos solutos. Ele não vai transportar solutos para dentro da célula e depois para o interstício, mas só vai deixar o transporte de água diretamente para dentro da célula. Então, esse líquido que permanece no lúmen se torna hiperosmótico, porque aumenta o número de partículas osmoticamente ativas nessa parte da alça de Henle. O segmento ascendente fino, por outro lado, é impermeável à água. Essa linha azul fluorescente demonstra isso. Impermeável à água, a água não passa. Por outro lado, o que vai passar são os solutos, como o NaCl. Eles vão entrar e depois vão sair para o interstício. Então, isso. No segmento ascendente espesso da alça de Henle, acontece o mesmo processo. É impermeável à água e é permeável aos solutos. E aqui está um canal que é muito importante e muito falado, que é o canal NKCC. Ele é um cotransporte ativo secundário que utiliza o gradiente de sódio para transportar contra o gradiente de concentração o potássio e 2 cloretos. Depois que eles são transportados para dentro da célula, o potássio e o cloreto seguem a favor do gradiente de concentração por difusão facilitada, enquanto o sódio vai seguir por transporte ativo pela sódio e potássio ATPase. Bom, lembrando que tanto o ascendente fino quanto o ascendente espesso são impermeáveis à água, logo esse segmento é chamado de segmento diluidor, já que esse líquido agora está hiposmótico, ou seja, com menor concentração de partículas osmoticamente ativas. A porção inicial do túbulo distal, ela também está impermeável à água, assim como o segmento ascendente espesso da alça de Henle, que está chegando por aqui na figura. E aqui existe um outro tipo de transporte ativo secundário, que é apenas o transporte o cotransporte sódio e cloreto, que acontece a mesma coisa. O cloreto vai entrar contra o gradiente, usando o gradiente de sódio, depois ele sai a favor do gradiente e o sódio sai contra o gradiente. E esse segmento, ele é chamado de segmento diluidor cortical. Vamos lembrar daquela primeira figura em que a gente viu que o túbulo distal, ele está contido completamente no córtex renal. Já o túbulo distal, a parte final dele, junto com o ducto coletor,
As duas estruturas são denominadas néfron distal e elas são muito parecidas entre si. É no néfron distal que o epitélio tubular passa a ter dois tipos celulares, células principais e as células intercalares. As células principais são responsáveis pela reabsorção de sódio e secreção de potássio, e as células intercalares, reabsorção de potássio e secreção de hidrogênio. Para nós, as células principais são mais importantes porque nós estamos estudando o sódio. É nessa parte que existe um canal muito importante a ser lembrado, que é o canal ENaC, ou canal epitelial de sódio. É um canal que transporta o sódio a favor do gradiente de concentração para dentro da célula e depois ele sai novamente através da bomba de sódio e potássio. O néfron distal, diferente do que a gente estava comentando ali no néfron, na porção inicial, na alça de Henle, que era impermeável à água, o néfron distal ele tem uma permeabilidade variável e vai depender do que o organismo está precisando para que seja mantido o volume do leque. Nesse caso, imaginem que a osmolaridade do capilar peritubular ela foi sentida pelos osmorreceptores e essa osmolaridade está muito alta. A alta osmolaridade vai levar com que a hipófise, a neurohipófise, secrete o ADH, o hormônio antidiurético, para reequilibrar a osmolaridade do capilar peritubular. O ADH ele vai vir pela corrente sanguínea e ele vai se ligar nos seus receptores nas células do néfron distal, na membrana basal, e ele vai sinalizar para que sejam inseridos canais de água, aquaporinas, em específico a aquaporina 2, na membrana apical dessas células, para que então esse epitélio se torne permeável à água e a água seja reabsorvida e volte a ter a osmolaridade necessária no capilar peritubular ou na corrente sanguínea. Já a aldosterona vai regular o balanço de sódio. Quando o sódio precisa ser mais reabsorvido, a aldosterona vai ser secretada e ela tem duas ações. Como ação inicial, ela vai aumentar o tempo de abertura desses canais ENaC, para que mais sódio entre para dentro da célula, e aumenta a atividade da sódio e potássio TPase para que mais sódio seja reabsorvido. A aldosterona, ela também vai agir estimulando a expressão gênica, ou seja, lá no núcleo da célula, de novos canais a serem inseridos na membrana apical da célula para aumentar a reabsorção de sódio quando isso é necessário. Revisando então o conteúdo da aula, as coisas que têm que estar na ponta da língua de vocês, a barreira de filtração possui 3 estágios: endotélio capilar, membrana basal e podócitos. No endotélio capilar não passam células sanguíneas, na membrana basal passam algumas proteínas, solutos e água, e pelas fendas de filtração formadas pelos pedicelos, os podócitos, não passam proteínas plasmáticas. A taxa de filtração glomerular, ela vai depender do coeficiente de permeabilidade à água vezes o ΔP menos a pressão oncótica no capilar glomerular. E o clearance de creatinina é a medida mais utilizada para a taxa de filtração glomerular e ele sempre vai ser escrito em uma medida de massa, uma medida de volume e uma medida de tempo. Lembrando aqui, no túbulo proximal é permeável à água e a maior parte do sódio vai ser reabsorvido. A alça de Henle descendente forma um líquido hiperosmótico, já que ela não deixa que seja reabsorvido sal, mas deixa a reabsorção de água. Já no segmento ascendente da alça de Henle, fina e espessa, o líquido se torna hiposmótico, já que ela
deixa que o sal seja reabsorvido, mas não deixa que a água seja reabsorvida. Chegando no túbulo distal, a porção final mais o ducto coletor, no néfron distal, permeabilidade à água é variável e vai depender do controle neural pelo ADH. Muito obrigada pela atenção, essa foi a aula de hoje. Todo esse conteúdo está disponível na nossa apostila. Façam os exercícios para que isso fique grudado na cabeça de vocês e também para garantir o certificado. Tchau!